Nós vamos conversar agora com o cientista político Leandro Machado. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, ele é um dos fundadores do Movimento Agora e vai atender o programa Bastidores da Educadora para falar sobre eleições municipais. Já estou com o Leandro por Skype. Leandro, boa noite. Muito obrigada por atender a Educadora. Você fala de São Paulo. Onde você está agora? Boa noite, Nani. Boa noite aos ouvintes da Rádio Educadora de Limeira. Eu estou em São Paulo. Estamos pertinho, mas não estou aí em Limeira. Estou aqui em São Paulo, respeitando o isolamento social. É, isso aí, temos que respeitar porque os números não estão nada favoráveis aqui no nosso país. Mas, Leandro, já vou fazer então a primeira pergunta em relação às eleições deste ano. Qual é o impacto da pandemia no pleito e na campanha eleitoral? Tem um impacto muito grande, Nani. Se a gente for pensar e lembrar, acho que todos nós já passamos aí por outras eleições, a gente lembra do dia da eleição. Geralmente é um dia de mais aglomeração, é um dia em que se formam filas nas escolas para a votação, e não só no dia da votação. Se a gente imagina antes também o processo eleitoral, as convenções partidárias, os encontros, os comícios, né? O comício caiu um pouco em desuso nos últimos anos, mas ainda tem, principalmente no interior. Eu também sou do interior, então sei bem como funciona isso. Se a gente imaginar essa situação, portanto, gente aglomerada, gente no mesmo espaço, gente fazendo fila, a gente vai intuir, mesmo sem ser especialista em saúde pública, que tem um impacto sim, que tem aí uma preocupação de saúde dos eleitores no dia da votação e antes do dia da votação. Foi por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, chamou aí em meados de abril um grupo de trabalho composto por médicos, físicos, biólogos, para tentar entender esses impactos da pandemia nas eleições. E o que esses especialistas efetivamente propuseram e falaram é que sim tem um impacto e sim deveria ser adiado em alguns dias o pleito, se possível. Bom, pelos dados que a gente tem, provavelmente deve acontecer em meados de novembro, né? O pleito, a eleição. Também, se tiver segundo turno, dezembro. Isso está Exato. praticamente certo, né, Leandro? Exato, Nani. Esta semana agora é decisiva para essa questão, porque a gente precisa lembrar que não é o Tribunal Superior que decide a data da eleição. A data da eleição está na nossa Constituição. Lá diz que as eleições ocorrem de X em X anos, sempre em outubro, no primeiro e no último final de semana de outubro. Portanto, para mudar as datas das eleições, mesmo que seja só por esse ano, precisa de uma proposta de emenda à Constituição, que é o projeto de lei mais difícil de passar no Congresso. E é esta semana que eles estão discutindo isso no Congresso. Eu te falei há pouco que o ministro Barroso chamou esses especialistas para ouvi-los, para entender o impacto da pandemia. Eles todos sugeriram adiar as eleições. Ontem, o ministro Barroso fez um último desses encontros lá no Congresso mesmo, com os especialistas, com os líderes partidários, para propor isso. E ele só pode propor, ele não pode decidir. Quem vai decidir é o Congresso. Nessa semana, então, ocorrem as duas votações no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que irá pautar, talvez hoje mesmo. A gente está falando aqui, eventualmente eles estão discutindo lá essa questão. Então, por ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, é mais difícil de passar. O que significa mais difícil de passar? Significa que ele vai ter que ser aprovado duas vezes no Senado. O presidente disse que talvez hoje ele já conseguisse aprovar essas duas vezes no Senado, em 2 turnos, que eles chamam, e depois ainda vai para a Câmara também para ser aprovado em 2 turnos e, pior ainda, precisa de 2/3 do Senado e 2/3 da Câmara dizendo que sim, que a eleição pode ser adiada para daí mudar a lei. Então, essa semana é realmente decisiva. Hoje deve estar sendo votado, neste momento aqui, que os ouvintes estão conosco, deve estar sendo votado lá no Senado. Talvez essa semana vote-se na Câmara também, mas entre essa semana e a semana que vem, esse assunto está resolvido. E como você disse, a expectativa é realmente que a eleição seja mudada um pouco para frente.
O que se tem hoje, pelo menos estava se discutindo hoje, era 15 de novembro e 29 de novembro o segundo turno. Agora, não é todo mundo que está a favor, Nani, tem gente contra aí também. Agora, Leandro, em relação às campanhas online, a gente verificou isso desde a corrida presidencial. O presidente Bolsonaro teve maciço apoio das redes sociais. Então, eu te pergunto, você acha que as fake news podem imperar no processo municipal, né, no pleito municipal, devido a esta única, praticamente, alternativa que os candidatos vão ter de fazer campanha? Perfeito, né? Essa é uma preocupação de todo mundo que estuda, que entende esse fenômeno. Você tem absoluta razão, as campanhas já vinham se digitalizando ao longo das últimas eleições, né? 2016, 2018. 2016 já teve alguma coisa, mas não tinha muito WhatsApp, o YouTube ainda estava ali crescendo em relevância, mas ainda assim, nas últimas eleições municipais já teve um pouquinho mais de digital. As eleições do ano passado, desculpa, de 2018, como você bem lembrou, as eleições para presidente foram hiper já digitalizadas se comparadas com as eleições anteriores. Falou do presidente Bolsonaro, que usou muito as redes sociais durante a campanha, mas vários outros candidatos. Você viu uma frente de renovação, vamos dizer assim, na Câmara e no Senado, de pessoas jovens, também muito atuantes nas redes sociais. Mas aí vem o perigo, ou seja, as redes sociais, elas, no final das contas, são boas, que fazem mensagem chegar mais longe. Um candidato que não tem recursos do partido, não tem um cacique que o apoia, etc., ele pode fazer uma campanha barata, só pelas mídias sociais. Mas, por um outro lado, tem o lado negativo, tem o lado ruim dessa história, que são as fake news, as desinformações. Às vezes a gente chama fake news, né, notícias falsas, mas também tem aquelas notícias que as pessoas fazem justamente para confundir e desinformar. Às vezes tem um fundo de verdade, você sabe, você é jornalista, você luta contra isso, contra a desinformação o dia todo, aí na Educadora. Então você sabe, ou seja, tem notícia falsa mesmo, que é completamente falsa, e tem uma prima irmã da notícia falsa que é tão nociva quanto ela, que é a desinformação, é a notícia mais ou menos verdadeira. E essas duas são sempre usadas na eleição. O que a gente acredita é que sim, nessa eleição, por conta da pandemia, por ser uma eleição que já vinha sendo digital, essa ainda mais, como você colocou, vai ser quase que 100% digital, se a gente ainda tiver aí com a pandemia em curso, eu acredito que infelizmente sim. Portanto, a gente acredita sim que o cidadão, aí quem está nos ouvindo, o ouvinte da Rádio Educadora, deve ficar muito atento nessa eleição, muito mais atento do que ele já esteve nas últimas eleições. Não confiar nessas coisas que chegam do nada pelo Zap Zap, não confiar em qualquer coisa que você escuta, mesmo que esteja no YouTube ou no WhatsApp, isso não significa que aquela informação é verdadeira, que ela tem lastro ou que ela foi bem feita, bem formada, bem apurada, como vocês fazem aí na Rádio Educadora. Então, eu acho que o cidadão vai precisar ter muita paciência e muita atenção para separar o que é uma notícia verdadeira, para buscar os órgãos de comunicação oficiais, etc., para checar as informações. Isso é muito importante. Eu acredito que essa eleição vai ser marcada, sim, pelas fake news. E está na mão do cidadão punir aqueles candidatos que espalham fake news e premiar aqueles candidatos que falam a verdade, ainda que não seja uma coisa, a verdade não seja tão boa de escutar, né, Nani? Leandro, você é fundador do Movimento Agora. Qual é a proposta deste movimento? Fala um pouco sobre o trabalho de vocês. Obrigado, Nani. O Movimento Agora foi uma das iniciativas que eu tive a felicidade de ajudar a criar. Em 2012, eu já tinha criado também, junto com outros colegas, amigos e parceiros, a RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. É um hub, uma escola de formação para políticos de todos os partidos. Muito bacana, já passaram mais de 800 lideranças lá na RAPS. Em 2018, eu também criei o temmeuvoto.com, que foi uma plataforma digital independente, pluripartidária, que ajudava eleitores como você ou como os ouvintes da Rádio Educadora a encontrar o seu candidato a deputado. É muito difícil encontrar candidato a deputado, né? São muitos,
Então a gente fez era uma espécie de Tinder do voto, vamos dizer assim, você fazia um match para o seu candidato, foi muito legal, 1,5 milhão de pessoas usaram essa plataforma, e o Tem Meu Voto, neste ano, vai funcionar de novo, então já fica a dica aqui para o ouvinte, na eleição, para ter ideia de qual vereador votar e tal, temmeuvoto.com te ajuda a fazer isso, escapar das fake news, como a gente estava falando aqui. E o Agora, que eu ajudei a fundar em 2016, é um movimento que propõe uma agenda de país, propõe ideias e propostas concretas para resolver os nossos problemas. Não fica discutindo o sexo dos anjos ou politicagem, fica propondo ideias de políticas em educação, em segurança, em saúde e tantas outras coisas que a gente precisa tanto.